Olá, eu sou Edno Emanuel e agora nós vamos falar sobre colisões. Como evitar uma colisão? Como sair do risco de colidir? Quer aprender? Vem comigo! Colisões com veículos da frente. Por que acontecem as colisões com o veículo da frente? Quem está certo? Quem está errado? Diz a lei do trânsito que sempre quem colide atrás, ou seja, se eu colidir com o veículo da frente, eu estou errado. Mesmo que o mesmo freie bruscamente à minha frente por querer, eu ainda continuo errado. Mas por quê? Por causa da distância de segmento, da distância segura de segmento. Quando eu falo distância segura de segmento, significa que todo veículo tem que ter uma distância do veículo da frente de segmento. Essa distância é a distância que eu tenho para ter a reação visual, a tomada de decisão e, propriamente dito, as ações necessárias para evitar a ação. Ou seja, ver, pensar e agir. Então, eu preciso ter essa distância. Por mais que a pessoa da frente tenha freado bruscamente, se eu bater na traseira dela, significa que eu não estava na distância de segurança. Então, isso me torna um infrator, o errado dessa situação. E aí eu vou ter que arcar com as minhas consequências. Bom, o que é que faz eu tirar essa medida de segurança? Defeitos com o meu veículo. Às vezes eu estou com um defeito no freio, na suspensão, então eu não consigo detectar isso e acabo, quando vou tomar uma medida de desvio, não consigo, colido com o carro da frente. Distância de segurança, a própria distância já diz, ou seja, sou aquele motorista não defensivo, mas que gosta de andar sempre próximo da traseira do veículo da frente. E isso aí me tira mais de 50% de chance de evitar essa colisão em caso necessário. Por exemplo, se passa um ciclista na frente do veículo da frente, se passa uma pessoa, se passa um animal, ou seja, ele vai tomar medida para evitar a colisão com esse animal, ciclista ou mesmo um outro veículo. Por conseguinte, eu também deveria tomar essa atitude. Porém, pela distância muito curta, eu não vou conseguir. Então, a distância de segurança é um dos principais fatores para colisão na traseira dos veículos. Ingestão de álcool. Bom, o problema não é ingerir o álcool, o problema é o efeito que o álcool faz no sistema nervoso do motorista, tirando a coordenação motora e os reflexos em caso de necessidade de desvio ou evitar algum tipo de acidente, né? E basta dizer que se eu levo 5 segundos para me evitar um acidente, se eu estiver alcoolizado, de 5 segundos, eu no mínimo vou gastar 15 segundos para poder evitar esse mesmo acidente. Isso é um exemplo, ok? Então, assim, a bebida alcoólica realmente é uma inimiga voraz que devemos combater com o motorista. Ou seja, direção e álcool realmente não combinam. E o excesso de velocidade. Quando eu estou com uma velocidade muito, muito maior do que o veículo da frente, às vezes a visão, dependendo do horário do dia, me faz fazer o cálculo equivocado, o cálculo errado de distância de aproximação, desvio, aceleração para ultrapassagem e retorno para a minha via normal de trânsito. Então a velocidade também é um dos fatores graves que nos faz colidir na traseira dos carros. Bom, colisão frontal, como é isso? É quando quando há um acidente, uma colisão, meu veículo batendo de frente com outro veículo. Quando é que isso acontece? Hipótese número 1.
Se eu estiver trafegando em pista dupla, ou seja, é pista onde o meu veículo vai, sempre vem veículo na contramão, ou seja, contrário ao meu sentido. Se eu dormir no volante, provavelmente eu tenho duas opções. Ou o carro vai para o acostamento, ou o carro vai para a pista oposta. Sendo que vá para a pista oposta, com certeza, se vier um carro contrário, haverá colisão. A segunda forma de colisão frontal é na famosa ultrapassagem. Verifico, acho que dá tempo e não dá. Muitas vezes a pessoa fica nervosa, ela não consegue retrair os movimentos e não consegue sair dessa situação. Algumas aumentam a velocidade, outras simplesmente freiam o carro e aguardam acontecer. Então, a colisão frontal é uma colisão muito perigosa e a maioria das vezes é quando nós ultrapassamos o veículo da frente com o cálculo de distância, de ultrapassagem, de velocidade, de uma maneira errônea. Para a gente verificar, então, esses tipos de batida, tanto a frontal, que é o meu veículo de frente com outro veículo, ou a traseira, o meu veículo colidindo na traseira do outro veículo, eu tenho, primeiro, estar em condições de dirigir, psicologicamente tranquilo, descansado, ter noção de espaço, velocidade e tempo. São imprescindíveis para a gente fazer boas manobras com segurança e não haver colisões. A outra forma de colisão é a colisão lateral. Normalmente, quando eu passo em um cruzamento, eu acabo por, se não o fizer corretamente, não dando a preferência de direção para aquele da direita, caso não haja nenhum tipo de sinalização, eu posso realmente entrar em risco de choque ou de colisão com outros veículos, né? Quando eu chego num cruzamento e tenho dúvida, existe uma palavrinha que se a gente pensar nela, nunca haverá esse tipo de colisão. Chama-se cortesia. Cortesia é o que eu deixo o motorista, se ele está na preferência dele do lado direito, ele tem a obrigação e o direito de passar. Ele passa tranquilamente. Mas se ele estiver à minha esquerda e eu ver que ele não vai parar, eu não preciso enfrentá-lo. Deixe-o passar, seja um motorista defensivo, seja um motorista cortês. Então a maioria dessas colisões laterais com certeza se encontram no avanço de sinal ou na falta de cálculo ou não sabendo a regra de utilização dos cruzamentos. E isso aí nos causa muitas colisões laterais. Também a bebida alcoólica também é um fator agravante em colisões laterais e a falta de conhecimento das leis de trânsito. Colisão com pedestre, bem como colisão com ciclistas. O que diz a lei do trânsito sobre o assunto? Pedestre realmente tem que andar na faixa de pedestre? Ciclista tem realmente que andar na faixa de ciclista? Bom, a lei de trânsito, ela diz o seguinte: o mais forte sempre vai proteger o mais fraco. E nesse caso fica a escala assim, ó. O veículo automotor de 4 rodas, ele sempre vai proteger o pedestre. Fato. Não tem como diferenciar. Por quê? Porque você está dentro de um veículo, você é o motorista e você está protegido. No caso, o pedestre, ele está na rua e não tem nenhuma estrutura que o protege. Então, o mais forte sempre protege o mais fraco. Aí, se eu estiver de moto, continua a mesma regra. Se você estiver de moto, você tem que proteger o pedestre. Então, por mais que o pedestre faça errado, ou seja, atravesse fora da faixa, ele ande no limite da calçada, o motorista assim mesmo ainda precisa proteger o pedestre. Assim como o ciclista também. O ciclista também tem que ser protegido. Então, assim, se você está dirigindo, entra um ciclista na frente, com certeza a sua obrigação é proteger o ciclista.
Como fazer isso? Bom, em vias urbanas, em que nós temos uma grande incidência de pedestres junto com ciclistas nas mesmas vias, o jeito é eu utilizar a famosa cortesia. Ah, não está na faixa do pedestre? Olhe no retrovisor interno e externo, não vem nenhum veículo, diminua a velocidade ou até mesmo paro, para que ele possa parar e assim evitar um atropelamento, tanto de pedestre quanto de ciclista. Precisamos tomar cuidado com isso. Um pequeno detalhe com o ciclista é que ele pode andar tanto na via de tráfego, de trânsito, né, como também em calçadas, e pode surgir à sua frente inesperadamente. Quem tem direito aí? Quem é o responsável se houver uma colisão? O motorista. Então, entrei dentro de vias urbanas, além de obedecer à velocidade da via, eu ainda tenho que dobrar a atenção para que não haja nenhum inesperado, nenhum pedestre tentando atravessar uma via para não perder tempo, um ciclista que está cortando por entre os carros e acaba entrando na frente do seu carro. Então, a atenção tem que ser redobrada e o pedestre, tanto quanto o ciclista, tem que ser protegido. Um pequeno detalhe é que, à noite, isso tudo dificulta mais ainda. Algumas vias podem estar muito bem iluminadas, mas algumas outras podem estar mal iluminadas. O que fazer? Novamente falando, prestar atenção, diminuir a velocidade, redobrar a atenção. Cortesia. Sempre agir com cortesia com relação a pedestre e ciclista. O detalhe do ciclista é que quando ele está trafegando à noite, ele tem obrigatoriedade de colocar material refletivo no capacete e na bicicleta. Já o pedestre não tem como fazer isso, então é atenção mesmo. Mas em caso de ciclista, você tem que atentar. Muitos ciclistas não utilizam isso, então você precisa realmente estar atento para não haver a colisão com pedestre ou com ciclista. Né? Com relação a veículos, só para a gente ter uma noção de risco e perigo, um veículo pequeno oferece mais risco do que um veículo grande? Não. Um veículo grande oferece muito mais risco do que um veículo pequeno. Então, aquela famosa dita distância de segurança, se eu estou com um veículo pequeno à minha frente e eu tenho a minha distância de segurança medida em tempo, por que em tempo não em espaço, em distância mesmo métrica? Porque quando os dois veículos estão em movimentos, não existe metragem, existe tempo de reação. E quando eu tenho um caminhão à minha frente, eu dobro esse tempo de reação, ou seja, eu dobro a distância de segurança. Se eu tenho uma distância X de segurança para um veículo pequeno, eu tenho uma distância 2 vezes X do caminhão, para que a gente possa fazer então a nossa distância de segurança e a tomada de decisão de evitar um acidente conforme manda a lei de trânsito. Para fecharmos o assunto colisão, precisamos atentar para um outro último detalhe: colisão com animais. Um ciclista, um pedestre, um motorista, eles têm raciocínio e raciocínio lógico, discernimento do que é perigo e do que é risco. Mas um animal não. Um cachorro, um cavalo, uma vaca, eles não têm discernimento de raciocínio, eles têm instintos. E cada tipo de animal, ele tem um instinto. Animal silvestre tem um instinto, animal doméstico, ou seja, cachorro tem um instinto, animal doméstico criado na zona rural, cavalos, bois, vacas, tem outro instinto, entendeu? Então a gente precisa realmente tomar um cuidado com esses animais. A primeira coisa que eu devo fazer, bom, eu tenho que verificar. Se for um animal doméstico, um cachorro na via pública ou urbana, eu não tenho reação
A única coisa que eu preciso ter discernimento é que eu preciso reduzir a velocidade o mais rápido possível, sem colocar em risco o motorista, os passageiros e terceiros, porque muitas vezes eu vou desviar de um cachorro e acabo provocando a morte de uma família. Então eu preciso tomar esse cuidado. É uma decisão difícil? É uma decisão muito difícil. O que escolher? Em colidir com o animal ou colidir de frente com um veículo onde venha uma família completa. Então, não existe uma fórmula certa para isso, existe o bom senso. Qual que é o bom senso, então, para me evitar essa situação? Não tem fórmula mágica, tem fórmula de conscientização, mudança de comportamento, cortesia. Cortesia com os animais também. Se eu sei que é zona urbana, eu sei que existe crianças, animais, ciclistas, pedestres, diminuo a velocidade e redobro a minha atenção. Com relação a animais em zonas rurais, muitas zonas rurais, os animais às vezes estão soltos nas vias de tráfego, nas vias de passagem. E eu preciso, então, conhecer um mínimo possível da reação. Por exemplo, quando eu estou deparando com equinos, eu tenho que tomar um certo cuidado, porque eles se assustam. Então, se eu buzinar, eles vão se assustar e vão sair. Porém, se é bovino, eles acabam fazendo a famosa estourada. O que é a estourada? Eles saem correndo, mas eles não raciocinam rumo ou lado. Então eu tenho que tomar cuidado. O ideal é equino ou bovino não buzinar, jamais buzinar. Diminuir a velocidade o máximo que puder e verificar se existe uma pessoa ou não olhando esses animais. Se não houver, passar o mais longe possível desses animais. Assim, nós terminamos a nossa parte de colisões entre veículos, pedestres, ciclistas, motociclistas e também animais. Ok?